tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Tô aqui pra gente conversar sobre astrologia, pra gente falar um pouco sobre o panorama da semana. Semana que começa aí com uma lua minguante em Áries, né? Uma lua minguante de uma alunação meio truncada, né? Uma alunação que começa com uma lua nova em Gêmeos, mas que logo em seguida, né, tem ali a entrada da Lua e do Sol em Câncer. Então, ao mesmo tempo que ela traz, né, sim, eu acho que a intelectualidade de Gêmeos, ela também traz a emotividade de Câncer. Isso acaba calhando muito bem, né? Assim, casando muito bem com a passagem também de Mercúrio em Câncer, ou seja, Mercúrio em Câncer está tentando racionalizar as emoções, né, ou, né, indo pelo viés de quem busca um controle maior, né, tentando racionalizar as emoções, e para outras pessoas está tentando trazer inspiração, intuição, né, do signo de água para os pensamentos, né, para a razão. Então existem esses dois caminhos. Essa semana esse Mercúrio sai de Câncer, vai para Leão, faz uma transição bastante interessante, que é a mesma transição, né, que faremos semana que vem, quando a gente tiver ali a Lua Nova em Câncer, né, e logo depois a entrada da Lua em Leão e a entrada do Sol em Leão. Então a gente transita, né, por um caminho onde a gente meio que perde a inocência, né, de Câncer, perde a, aquela emotividade, aquela sensibilidade, um pouco, aquela sensibilidade elevada para para um espírito, né, de de vivacidade de leão, né? Então a gente é como se a gente, a criança, né? Eu já usei esse símbolo aqui, a criança que está ali ainda sendo cuidada pelos pais, né? Começar a se olhar o mundo, né, como o palco onde ela cria, né? É interessante que a gente pense dessa forma. E o mundo de hoje, um mundo, né, que ele não traz tanta segurança assim, né, para que a gente deixe as crianças criarem livremente, né? Eu me lembro que a minha geração dava muito mais liberdade, né? Eu tinha muito mais liberdade para brincar na rua, né? Muitas vezes eu voltava para casa, né, machucado, joelho ralado, né? Tinha talvez alguma outra confusão com os amigos na rua, mas nada que fosse verdadeiramente, né, violento ou abusivo, né? Então eram situações de certa forma mais lúdicas, né? E hoje em dia a gente, ao mesmo tempo que corre o risco, né, em relação à violência, a gente acaba, né, por esse sentido de segurança, deixando as crianças mais presas ao mundo virtual, né? Então os, os perigos mudam de lugar, né? E eles vão ficando mais críticos, né? Mais sérios. Mas a reflexão que eu trago sobre esse assunto é que exatamente isso, né? Passa, a gente deixa a sensibilidade de Câncer para ter o espírito livre de Leão, né? E o signo de Leão esse ano está sendo bastante, vai ser, né, ainda, né? Ele só começou, né? Esse arquétipo de Leão, ele está sendo bastante, sim, trabalhado, né,
pela passagem de Mercúrio, né, aliás, a passagem de Marte, né, e de Vênus em Leão. Marte essa semana entra em Virgem e a Vênus ela está ali nos últimos graus, né, ali no dia 22, 23, né, depois da entrada do Sol em Leão. A Vênus fica retrógrada, então a Vênus vai fazer um caminho de volta, né, pelos graus, vai fazer uma conjunção com o Sol, né, então esse arquétipo de Leão ele vai ser bastante trabalhado dentro de cada um. Então, se a gente poderia conectar as duas coisas, né? Essa lua minguante em Áries, onde a gente talvez pudesse pensar: eu devo diminuir o meu nível de coragem, meu nível de iniciativa, de pioneirismo? Né? Acho que não, né? Assim, eu acho que não. Acho que a gente talvez, né, a gente pudesse diminuir o nosso nível de ansiedade, nosso nervosismo, né, a nossa... Ser competitivo é bom, mas ser agressivo não, né? Então, esse lado negativo de Ares, eu acho que seria bastante interessante que a gente pudesse melhorar, né? A gente pudesse fazer essas reflexões no sentido de, né, tentar vivenciar o arquétipo de Ares de uma forma mais tranquila, né? Porque na semana que vem a gente vai chegar ali, como eu disse mais uma vez, a gente chega ali com a lua nova em Câncer, né? E logo em seguida, né, Lua e Sol em Leão, trazendo, né, também coragem, iniciativa, esse espírito livre, né, espírito de criatividade, né, à tona. Então, eu acho que essa lua minguante ela acaba somando, né, essa lua minguante em Ares ela acaba somando com todo esse processo, né, de, vamos dizer assim, emancipação da nossa criança interior, né? Essa criança interior que primeiro ela é vulnerável, ela precisa de cuidado, né, precisa de atenção, e depois ela se percebe como alguém, né, como um ser criativo, alguém que pode produzir algo de valor no mundo, né? E eu acho que essa é a principal reflexão que a gente tem que fazer essa semana, e usar, né, fazer essa depuração do nervosismo, essa depuração da ansiedade, principalmente, né, para a gente não carregar essas questões, né, para a próxima alunação, a alunação de Câncer e Leão. E como eu achei bastante simples essa reflexão, eu acabei trazendo outros assuntos aqui, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre cultura pop. Semana passada eu dei uma entrada ali, falei que o artista ele acaba sendo alguém que tem as antenas abertas, né, para de certa forma mostrar o seu tempo, né, mostrar a época que ele vive, as influências que ele traz, que ele vive, que ele percebe, né? Isso a gente pode falar espiritualmente, como a gente pode falar emocionalmente. As experiências emocionais elas complementam a nossa intuição e vice-versa. Então, mas hoje eu vim aqui trazendo, falando de cultura pop, eu vim aqui trazendo 3 exemplos disso, né? Que eu acho bastante interessante para que vocês aproveitem o próximo mês, esse mês de julho, que é o mês das férias, né? Quem estuda esse mês de julho é o mês das férias, né? Então o cinema esse ano se preparou, né? Ou seja, vem lançando grandes filmes, nem todos eles com
né, com uma alta audiência, mas esse ano eu já tive a oportunidade de ver pelo menos uns 3 grandes filmes aqui, é, e, e me sinto bastante feliz porque cinema é talvez o meu melhor, assim, o hobby que talvez me dê mais prazer, né? Porque eu não tenho que produzir nada, eu só aproveito. Mas esse mês, né, de julho, a gente tem 3 lançamentos muito bons, né? Totalmente conectados com o nosso tempo, de formas diferentes, né? E eu acho interessante que a gente comentar isso aqui, primeiro, para que vocês vejam, né, como o artista ele acaba sendo essa antena, né, captando a ideia do seu tempo, né, e transmitindo através da arte. A arte tem tudo a ver com leão, né? Só na arte a gente é capaz de pegar vários elementos, né, e transmutar esses elementos, né, fazendo é, surgir algo totalmente novo, totalmente autêntico, que surgiu a partir de você, a partir da sua criatividade. Então eu falo bastante desse processo aqui também, porque esse processo é o processo, na minha visão, o processo mais espiritualista que a gente pode viver, porque de certa forma essa intuição é uma conexão, né, com o seu Deus interno, com a sua centelha divina, né? Essa centelha, né, que te faz produzir algo, te faz criar algo do zero, é realmente esse poder criativo, né, tomando forma. Isso está representado pelo signo de Leão, está representado por uma ideia bastante interessante, uma ideia que algumas, né, igrejas não, algumas religiões usam, né, que é a ideia do eu sou, né, ou seja, eu sou ele, né, eu sou a divindade, né. Então, preste atenção nas religiões que falam isso, né. E Jesus, quando falava eu sou a verdade e a vida, né, ele está dizendo, na minha visão, ele está falando eu sou o Pai. Então se ele fala isso, ele está ensinando você a dizer isso, de certa forma, né? Você né, a divindade, né, a divindade está em você. Mas eu estou falando muita teoria aqui, né? Vamos voltar para a arte aqui. Então a arte, então a gente tem 3 grandes lançamentos desse mês de julho, começo de agosto ali, né? A gente tem Missão Impossível, que sempre um espetáculo, sempre a preocupação, né, em fazer algo novo, em fazer algo autêntico, sem muito recurso digital, né, de uma forma com efeitos práticos, sem assim, por mais difícil que seja fazer, por mais perigoso que seja fazer, a preocupação é fazer algo bem feito. Então, e esse ano, né, esse novo filme fala de inteligência artificial, então fala de algo que está presente cada vez mais presente nas nossas vidas. Acho que você deve guardar, reservar um pouco do seu tempo para ir ver esse filme. Acho bastante interessante, porque além da ação, além da diversão, né, tem esse conteúdo, tem essa criatividade envolvida. E aí, né, a gente vai para a grande assim, disputa, né, porque os 2 filmes saem na mesma semana, mas a gente tem do meu diretor preferido, Christopher Nolan,
Oppenheimer, que é a história do cara, né, que os Estados Unidos, né, contratou ali para realmente projetar a bomba atômica, né? E aí você tem toda todo assim que Missão Impossível faz, né? Construindo uma história externa, né? Das coisas que acontecem, né? No externo da imudação dessa assim, da ação que acontece, né? De dentro para fora, né? Oppenheimer eu acho que é o contrário, né? É exatamente um estudo sobre um homem que construiu algo pensando que ia salvar a humanidade, mas que percebeu que aquilo era algo que podia realmente destruir toda a humanidade. Então é uma história que, né, a gente volta para dentro do personagem, que a gente vai ver aqui o que essas ações construíram no seu mundo interno, né? E eu acho isso fascinante. Alguém que gosta de psicologia, gosta de astrologia, né, quer sempre entender mais e muito mais do ser humano, né? E não tem outra forma de entender o ser humano do que ou você vivenciar uma experiência, ou você se colocar no lugar, né, daquela pessoa. Então é uma forma de compreender, né, uma experiência tão, sim, tão difícil, né, um nível de responsabilidade, né, nesse nível. Então, para mim, esse é o filme que eu mais espero, né, que é porque é o diretor meu diretor preferido. É uma história com um nível de profundidade, assim, maior, né? E realmente fazendo a gente pensar sobre esse nível de como nós agiríamos num nível de responsabilidade tão alto, né? E o terceiro filme, não menor nem menos importante, né, que é Barbie, e que vai totalmente alinhado com um Vênus retrógrado em Leão, porque Barbie é, né, o estereótipo da beleza, embora ela tenha toda uma estética envolvida, né? Ela é loira, magra, tem as melhores roupas e tudo mais, né? Então, Vênus em Leão traz essa importância, né? Esse peso do glamour, né? Da imagem mais, assim, da imagem melhor desenvolvida, né? Desde do filtro do Instagram, né, da sua roupa, da forma como você veste, das coisas que você tem, todo esse glamour, né, tem um pouco a ver com Vênus em Leão, né? E tem até a ver, né, com, né, a gente tem Júpiter em Touro, né, a gente tem Urano em Touro, que também tem esse lado, né? Ou seja, eu quero da vida o melhor, eu quero vivenciar o melhor, eu quero ter o melhor, eu quero ter à disposição o melhor recurso, quero ter à disposição a melhor imagem, né? Então, o filme aparentemente, né, vai trazer ali a Barbie como esse símbolo, mas dentro do filme tem várias reflexões, né, sobre significado, né, sobre assim, assim, o que eu vi, né, o que eu li sobre o filme é que a Barbie em certo momento vai se questionar, né, sobre várias coisas, né, que existem no mundo real, né, e que no mundo ali de fantasia dos bonecos ali não existe, né? Por exemplo, a morte, né? Então
tudo a ver com essa Vênus retrógrada em Leão, né? Porque uma coisa que as pessoas não param para pensar, né? E qualquer astrólogo agora falaria, Vênus em Leão é, é a hora das mulheres usarem todo o seu potencial sedutor, o seu potencial estético, e isso realmente vai acontecer. Realmente as pessoas vão ficar muito preocupadas com a sua imagem, vão querer investir recurso, investir dinheiro na sua imagem, investir tempo. Elas vão realmente ficar preocupadas com isso. E isso não tem nada de ruim, né? Isso não tem nada de... O problema, né, é quando o estereótipo vira a regra, né? Quando a sociedade pede que as pessoas sigam algum padrão, e esse padrão tem que ser seguido por todo mundo, né? E as pessoas têm que aceitar, né? E outra coisa, né, que eu já falei aqui também, quando as pessoas trocam o valor da imagem pelo valor real das coisas, né? Então, e ao mesmo tempo que essa Vênus em Leão tem tudo a ver com o valor da imagem, né? A imagem que você passa, né? Ela tem que ser agradável, ela tem que ser esteticamente positiva, tem que ser se apresentar da melhor forma possível. Leão também tem uma questão muito importante com o valor, né, interno, né, com o valor real das coisas, né, com o valor, sim, do seu caráter, né. Então são duas coisas que colidem, né? Muitas vezes essas coisas colidem, né, porque às vezes a gente acha que só a imagem conta, né? Só a imagem conta, então mas aí eu acho que esse filme tem tudo a ver com essas questões, porque vai falar, olha, por trás da máscara, né, por trás da imagem, tem alguém que tem valor, e tem os seus valores, e tem, né, e quais são eles, né? Eu acho que é mais ou menos o processo que vai acontecer no filme ali. Eu acho isso muito bom, porque vai discutir coisas que a sociedade atual, né, sim, passa pano, né, passa pano e passa, assim, a sociedade atual trata ostentação como normal, né, trata os interesses, né, financeiros como válidos, né. Bom, se for para eu ficar numa posição melhor, né, com uma imagem melhor, se eu receber, sei lá, algum tipo de corrupção, se eu, por exemplo, eu tenho uma imagem, né, tenho uma posição, tenho um salário, mas se eu receber algum tipo de propina, eu posso ter um cargo melhor, eu posso ter ter uma imagem, uma situação, né, social melhor, né? Então essas coisas são coisas, né, que a sociedade atual deixou de lado, né? É fácil a gente ver como os interesses são mais importantes, né, do que o real valor das coisas, e principalmente maiores que o caráter. Então não é num filme teoricamente, né, de criança que a gente vai entender todos os problemas da sociedade, mas a gente vai poder entender ali como essas coisas funcionam pra gente, né? Lembrando que a gente só muda o mundo quando a gente muda a gente, né? Quando a gente muda o interno. Então é isso aí. Eu queria deixar essas três indicações aí, dizer para vocês, mostrar para vocês como isso está conectado com
astrologia, com o mundo que a gente vive. Ali, vocês podem pensar, Oppenheimer não está conectado com a astrologia? Eu acho que está, né? Porque se vocês pegarem ali verem os mapas ali, né, do começo da Segunda Guerra Mundial, tem muitos pontos. Acho que é isso. Minha câmera aqui superaqueceu, eu acabei tirando o vídeo e deixando só o mapa astral. Vamos falar do mapa astral, né, durante dessa semana. E eu acho então a gente aqui, ó, a gente tem a Lua em Áries, né, em quadratura com o Sol. Então a Lua em quadratura com o Sol, Lua minguante, né? Então de novo, essa Lua minguante, ela tem a possibilidade de a gente diminuir, né, um pouco o nosso nível de ansiedade, um pouco o nosso nível de agressividade. Competitividade é bom, mas agressividade não, né? E aí quando a gente passa aqui pro dia 10, a gente tem aqui segunda-feira. É bom que a gente fique energeticamente positivo, né? Energeticamente ativo. E aí a gente tem aqui um trígono com a Vênus em Leão, e a gente tem um trígono com Marte que acabou de entrar em Virgem, né? Então bastante positivo. Mais uma vez, segunda-feira, né? A maioria das pessoas trabalha segunda-feira, começa a semana segunda-feira. Então tanto as questões de iniciativa, né, as questões onde a gente precisa exercer alguma coragem, como o nosso nível de nossa capacidade de técnica de organização estarão bastante incentivados por essa Lua no finalzinho de Áries. A quadratura, né, aquela quadratura ruim de Urano com Vênus e Marte, ela já está bem mais fraca, né? Mas lembremos que quando a Vênus voltar em movimento retrógrado, ela vai formar novamente essa quadratura, né? E o Mercúrio, que, né, nesse dia ainda não está em Leão, mas vai entrar em Leão nessa semana. Na segunda-feira, o Mercúrio está fazendo oposição para Plutão, né? Como eu expliquei semana passada, Plutão nessa posição pode ser alguém que tem um nível de liderança, né? Um pouco mais impositiva, uma figura paterna, né? ou uma figura que tem um determinado poder, né? Aqui exercendo um certo poder sobre a nossa intelectualidade, né? E essa intelectualidade ainda está em Câncer, ainda está envolta, né, em sensibilidade. Então um pouco de atenção, né? Um pouco mais de atenção para não talvez ser chamado a atenção por algum esquecimento, por alguma dispersão. Mas esse Mercúrio aqui, né, tem um lado positivo aqui, que faz um bom contato com o Netuno em Peixes. Esse bom contato aumenta, né, essa capacidade de conectar a razão com a emoção, né? Também coloca um nível, torna a gente mais capaz de praticar empatia, né?
Aí a gente passa para o dia 11. Dia 11, né, a Lua já está em Touro. Lembrando que Lua fica exaltada em Touro, né, a Lua fica exaltada. Então a Lua em Touro fica exaltada e vai fazer uma, né, ao mesmo tempo que faz um sextil para Saturno em Peixes, vai fazer um trígono para Marte em Virgem e uma conjunção com Júpiter, né? Então aqui aquilo que tange o elemento Terra, né, é a nossa capacidade, né, de ser pragmático, realista e ter aquela habilidade em fazer planejamento, planejar e executar, né? Planejar e executar aquilo que planejou, né? Pensando em trabalho, pensando em produzir algo, né? Touro e Virgem, produzir algo, construir algo, né? Materializar algo. O Saturno aqui, né, ele aumenta a nossa capacidade de entendimento, principalmente em relação quando a gente trata com os outros, né, é uma habilidade de empatia, mas né, a gente nunca pode esquecer que é Saturno, então é alguém que, né, talvez isso aqui seja muito interessante para alguém que produz arte, né, porque vai ter o pragmatismo dos signos de terra, mas assim, essa habilidade de organizar o abstrato, né, que Saturno está tendo agora. Nesse dia, Mercúrio já está em Leão, então os próximos dias, né, venda a sua imagem, né, saiba vender a sua imagem, saiba mostrar para o mundo quem você é, exerça a sua autenticidade, exerça a sua capacidade de criatividade. A criatividade, ela só existe, né, porque a gente tem a capacidade de pensar, o que torna o ser humano, né, um animal diferenciado é a habilidade de pensar. Então criatividade e razão né, e a energia do pensamento Mercúrio, elas têm tudo a ver, né? Elas têm tudo à disposição para produzir algo realmente de valor. Quando a gente pensa nessas questões que eu acabei de falar sobre a gente talvez vender uma imagem maior do que é, talvez sobrevalorizar, né, a nossa imagem, talvez ficar um pouco alienado ali, né, pensando que o mundo só quer, né, só quer o bonito, né, aquilo que só quer ver o lado bom das coisas, né? Então esse Mercúrio aí pode se utilizar, né, talvez essa sobrevalorização da sua imagem, mas eu preferia pensar, né, que esse Mercúrio, né, ele te dá, além disso, uma habilidade de vender, né, o que você é. E se você vender o que você é, você não precisa sobrevalorizar, né? Eu acho que a ostentação é um problema das pessoas que têm baixa autoestima, né? Porque elas precisam sobrevalorizar o que elas são, né? As pessoas que têm autoestima, né, elas confiam naquilo que elas são, e elas simplesmente são, né? Eu acho, né, que essa é a maior lição do signo de Leão, né? A gente saber ficar de bem com o que a gente é, né? Eu acho que essa temporada de Vênus passando por Leão, ficando retrógrado, depois ficando direto, ela vai dar essa enorme possibilidade de a gente ficar de bem com o que a gente é, né? A gente não precisa se pintar de rosa ou de dourado,
para ser alguém de valor, né? A gente simplesmente tem que ser quem a gente é, né? E aí você vai atrair, né, aquilo que, né, talvez situações ou pessoas ou bens, né, que estão em acordo com o que você é, né? E você tem que entender isso, né? Porque esse valor, né, na minha visão, né? Vênus volta retrógrado, meio que dizendo, olha, o seu valor, né, o quanto você vale, está sendo mostrado para fora, né? Tá sendo, você está mostrando quem você é, né? Então, primeiro ela vai perguntar, né? Primeiro, enquanto ela estiver retrógrada, ela vai fazer essas perguntas, né? Talvez essas perguntas gerem dúvida na maioria das pessoas, tipo, olha, será que né, eu realmente, né, valho isso, valho aquilo, né? Mas e algumas pessoas podem ficar paralisadas com isso, né? Pode ficar tipo com uma certa sensação de inferioridade. Mas essa passagem de Vênus em Leão é exatamente para quebrar essas situações, né? Exatamente para falar, olha, não, seja você mesmo, né? Todos esses, né, são clichês, né? Acho que toda a cultura ela traz um pouco dessas perguntas, né? Eu vou tentar trazer histórias aqui, exemplos de filme, de livro que falam sobre isso, mas o essencial é a gente saber que a gente né? É real, que a gente consegue mostrar do que a gente é muito mais importante, né? É uma imagem impossível de ser apagada, né? Mais uma vez eu lembro do filme lá da Barbie, né? Eu acho que o filme vai trazer essa questão também, né? A sua imagem, quem você realmente é impossível de ser apagado, né? Quanto talvez quem você queira ser, quem você queira parecer ser, isso, como você não é isso, isso é muito mais fácil de ser apagado, muito mais fácil de ser talvez você tente vender a imagem, mas você fique talvez isso fique pelo caminho, né? Esse Mercúrio em Leão, pô, vai ser um baita de uma assim, uma capacidade de vender, né? Vender. E tem muita gente vendendo aí na internet cursos de vendas e venda, né? Aqueles clichês, né? Venda você primeiro, né? Venda que e aí o seu produto vai vender mais, esse monte de ladainha, né? Que muitas vezes realmente não ensina muita coisa, né? Ensina as pessoas a muitas vezes vender o superficial, né? Então como se todo mundo tivesse assim a habilidade de abrir uma live e falar sobre determinado assunto, né? Se todo mundo pudesse abrir fazer uma foto e vender o produto, né? Então eu acho que essas questões vão ser muito assim, muito tocadas, muito mexidas nesse período aí de Vênus em Leão. E mais uma vez, né? Quem tem autoestima, né, não precisa criar castelos, né? Realmente faz o que gosta, tem a sua autenticidade,
essa autenticidade pode não vender, pode não criar milhares de seguidores no Instagram, pode não. Mas para quem convive com a pessoa, para quem você influi, né, para quem você tem uma certa influência, isso tem sempre que acrescentar, né? Eu acho que essa é a minha visão sobre esse assunto. E eu acho que eu estou procurando, estou tateando formas, como eu falei para vocês, estou procurando dentro das coisas que eu já li, das coisas que eu já vi, para fazer esse tipo de analogia, e não ser, para não ser o cutucador da sua autoestima, sabe? Porque essa não é a minha intenção. Não é a minha intenção ser aquele que vem te tirar valor, né? Não, mas para você, que você perceba naquilo que você é, o seu valor, entendeu? Eu estou procurando, eu não digo que achei ainda, porque são assuntos difíceis. Autoestima, né, e alto valor são assuntos difíceis. Acho que até um ponto importante desse filme Barba é porque é feito a partir, né, assim, de uma ideia pré-concebida que é transformada, né? Então as pessoas podem ver, né, exatamente essa ideia da imagem que se vende versus aquilo que, né, do valor que se tem, né? Então é bastante interessante esse vídeo, porque é lógico que o filme Barbie vai mexer com o inconsciente aí de milhares de pessoas, né? Então é muito mais importante do que um vídeo aqui que eu falo, né, para algumas pessoas que assistem os meus vídeos, né? E a gente chega no dia 13 de julho, né, a Lua entrando aqui no signo de Gêmeos. Ela entrando no signo de Gêmeos, ela faz um bom aspecto para, né, para Mercúrio, que já entrou em Leão. Mais uma vez, muito bom dia para os vendedores, né? Se quer vender alguma coisa, vender um produto, ótimos dias aí, né? Lua em Gêmeos, né, e Mercúrio em Leão é a habilidade de vendas, né, de vendas aí em ação. E ao mesmo tempo que ela faz esse bom aspecto para Mercúrio, faz uma quadratura para Marte, que é, né, aquele encontro com a crítica, né? A crítica aqui principalmente vai gerar dispersão, porque enquanto Marte está preocupado no fazer, né, a Lua está preocupada em explanar, né, em falar sobre algo, falar sobre o assunto, enquanto Marte está preocupado em fazer. Então, e lembrando da ligação que a gente sempre pode esquecer, né, de Virgem com a crítica, né? Então, Marte em Virgem tem crítica, né? Então isso pode ser um ponto bastante importante, né? Quando a gente fala de valor, quando a gente fala de autoestima, né, a gente está falando de algo. Tudo que eu estou falando de, né, daquele entendimento, né, de mim para mim mesmo, né? Agora, quando entra o Marte ali em Virgem, né, a gente pode se deparar com a crítica pessoal, né, a autocrítica. Eu não sou tão bom, eu não sou capaz, eu não tenho a mesma habilidade, eu não sou tão bonito quanto, né? A gente tem e tem a crítica dos outros, né, que acaba tendo um efeito pior, né? Porque a crítica que a gente faz para nós mesmos, a gente se limita, né? Mas fica nisso. Agora, a crítica que vem dos outros, ela força, né, a gente
exercitar, né, a nossa autoestima real, né? A gente acreditar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, independente do que os outros falam, né? Então é um outro assunto aqui que vai ficar bastante proeminente aqui, né? Quando esse Marte aqui fizer ângulos negativos, aqui, aspectos negativos, a gente vai sentir aí o peso das críticas, né? E lembrando que esse Marte aqui no começo de Virgem está em oposição com Saturno, né? Então críticas nesse sentido também podem vir, né? Ou seja, a crítica do outro, né? A crítica do grupo, dos que estão numa situação menor que a sua, né? Então é importante, né? Eu acho assim, acho que para a maioria das pessoas serão tempos difíceis, porque a maioria das pessoas, né? Principalmente nesse mundo digital, de rede social e tudo mais, essas críticas elas têm um valor muito grande, né? Essas críticas elas têm um valor pesado, e quem critica, né? Muitas vezes critica pela sua visão, pela visão pequena, né, porque a pessoa não está vendo a situação como um todo, e pelos problemas emocionais da pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa tem assim baixa autoestima, então ela critica o outro, né? Ela faz um comentário sobre a aparência do outro, né? Mas o problema não é a aparência do outro, o problema é que ela não acredita na sua própria autoestima, então ela quer criticar o outro. Muitas vezes porque ela não tem coragem de criticar a si mesma, né? Então, e o grande problema é exatamente isso, é que a gente junta todo mundo numa rede, né? E problemas emocionais de várias pessoas, as pessoas querem descontar os seus problemas emocionais nos outros, né? Então é bastante triste, né? Mas é uma coisa que a gente tem que conviver. Passando pro dia 14, sexta-feira, a Lua fica vazia em Gêmeos, né? Então a Lua ficando vazia em Gêmeos vai ficar bastante avoada, muitos assuntos, muita conversa, mas talvez pouca direção, né? Mas passa. É uma sexta-feira também, né? Sexta-feira, para quem vai. O happy hour aí é uma boa, porque a cabeça vai ficar bastante avoada. Aí no sábado, ainda em Gêmeos, a Lua faz um aspecto bastante interessante aqui, né, com a Vênus em Leão. Aqui, mais uma vez, vender uma ideia, vender um produto, vender-se a si mesmo. Aqui. E aqui é o lado feminino disso, né, porque é Vênus e a Lua. Então aqui é botar a sua melhor roupa, investir na sua imagem, talvez fazer um tratamento estético, gastar tempo e dinheiro com a sua imagem, né? Cortar o cabelo, fazer alguma coisa para que você consiga investir, melhorar a sua imagem, né? Assim, acho, fazer alguma coisa que possa realmente trazer esse lado da beleza para fora, né? Acho bastante interessante. Aí sábado vai ser um dia bastante interessante para isso. Dia 16, domingo, a Lua entra em Câncer, né? Fazendo bons aspectos aqui para Júpiter e Urano, fazendo bom aspecto aqui para Júpiter e Urano que está em Touro e para Saturno que está em Peixes, para o Sol fazendo um bom aspecto para Netuno que está em Peixes. Então aqui
É um dia bastante emotivo, né, bastante sensível, uma sensibilidade muito grande. Então, é um domingo, então desde as atividades familiares aí, né, as pessoas vivenciando esse clima familiar, esse clima de união de família, também com amigos próximos, principalmente os amigos que você tem intimidade, né, intimidade emocional, de trocar ideia, de compartilhar coisas, bastante interessante mesmo. Traz uma sensibilidade muito boa aqui nesse domingo, né? Unindo esses dois signos, Câncer e Peixes. E aí na segunda-feira a gente tem e a Lua nova em Câncer, né? Acontecendo aqui em sextil com Urano, em trígono com Netuno, uma lua bastante emotiva, sem, assim, bastante uma sensibilidade muito grande, algumas questões familiares ou questões assim que envolvam figuras de poder, né, uma figura talvez paterna, uma figura de uma liderança, né, um pouco mais do trabalho, um chefe no trabalho, podem aqui exercer algum tipo de pressão sobre essas nossas emoções, que é exatamente essa oposição aqui, né, da Lua nova com o Plutão aqui em Capricórnio. Mas eu acho que isso é um pouco anulado por esse bom contato aqui com Netuno em Peixes e esse bom contato aqui com Urano em Touro, tá? Eu acho que é bastante, acho que consegue anular essas questões aqui. Essa Lua eu vou falar mais semana que vem, né? Outra coisa aqui é Mercúrio em Leão avançando aqui dentro do signo de Leão e fazendo uma quadratura com Júpiter em Touro. Aqui então é a razão, né? Assim, a nossa intelectualidade sendo aplicada para a geração de recursos, né? E aí, por envolver Júpiter, a gente pode ficar meio exagerar um pouco nesse caldo aqui, a gente pode exagerar um pouco nesses assuntos aqui, sabe, ficar um pouco materialista demais, pensar só no material, esquecer as outras coisas. Então eu acho que esse lado um pouco mais sensível aqui, ele tem acaba um pouco amenizando esse lado ambicioso e materialista aqui, desse contato aqui entre Júpiter e Mercúrio em Leão. Depois vai ter o contato, essa mesma quadratura com Mercúrio e Urano, né? Coisas que podem acontecer aqui é a gente ter ideias para ganhar dinheiro, né? Só que a gente pode ficar empolgado demais, esquecer que tem o lado do trabalho, tem o lado do esforço, tem o lado do plantar para colher, né? E exagerar demais no nosso otimismo aqui. Então, cuidado um pouco com isso aí. E a oposição aqui de Marte para Saturno, né? Que é para pessoas que têm uma certa propensão tem esse eixo forte, né? Virgem e Peixes, que estão envolvidos em algum trabalho social. Vai ser ótimo, porque vai botar, né, o pragmatismo de Virgem aliado com a sensibilidade de Peixes. Mas vai ser aquele jogo, né? Como eu falei semana passada, Marte é a energia masculina, da ação, e Saturno é o velho, ancião, que quer pensar antes de fazer, que quer medir as coisas antes de tomar uma decisão, entendeu?
Então é um freio para Marte, né? E é uma uma cutucada, né? Uma cutucada no Saturno. Então, ao mesmo tempo que freia a impossibilidade de Marte e, né, e tenta botar em movimento assim, a experiência de Saturno, né? Então, mas é uma combinação boa, né? Quando bem usada, quando entendida, né? Até falei semana passada, eu tenho essa posição no meu mapa, mas você tem que entender para que ela serve, né? Se você não entender para que ela serve, vai ser só chatice. Vai ser quando você quer fazer alguma coisa, né, você tem ali aquela, quando você quer ser impulsivo, o Saturno te segura. Quando você quer quando você quer segurança e estabilidade, vem o Marte e te cutuca, entendeu? Então você precisa entender que esse tipo de oposição, ela serve para gerar uma roda. É como se fosse a força que gira uma roda, né? Só que força para girar uma roda, ela tem que estar no mesmo sentido, né? Você tem que você não vai, para você girar uma roda e andar para frente, você precisa girar no mesmo sentido. Você precisa ter, né, torque para girar, mas você não pode querer girar essa roda ao contrário, porque você não vai andar para frente, né? Então é o tipo de aspecto que tem que ser entendido. Se ele não for entendido, ele é difícil de ser vivenciado. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem dessa semana. Eu acho que semana de lua minguante em Áries, né? Não diminua sua coragem, não diminua o seu pioneirismo, seu nível de iniciativa, mas se permita ter menos ansiedade, se permita, assim, você não precisa ser agressivo para ser competitivo, você não precisa ser grosso, rude com as pessoas para ser assertivo, né? Para quem entender essa mensagem, conseguir aplicar, né, que o mais difícil é aplicar, né? Acho que vai ter uma semana bastante produtiva aí. E mesmo a gente, né? Eu falo aqui, mas posso cruzar com um louco aí no trânsito, né? E ficar nervoso com o cara, ou alguém me dá uma notícia, né? Me falar só metade da notícia e eu ficar ansioso, né? Essas coisas acontecem com a gente todos os dias, né? São só dicas para a gente viver essas situações um pouco mais fáceis, de uma forma mais fácil, né? Então acho que é isso, né? Uma boa semana, né? Uma boa lua minguante em Ares. Um abraço, tchau.